para a INSS 2022, Manual de Redação de Previdência da República. Atributos e forma padrão. Sobre o atributo de formatação padrão. Esse aqui é muito confundido nas questões da CESP. Tem um truque na CESP que eles usam disso aqui para ferrar com todo mundo. Bom, também chamado de padrão no culto da língua, o MPR diz que a norma padrão do língua é aquela que acata os preceitos gramatical formal e emprega um léxico compartilhado pelo conjunto de usuários da língua. Honestamente, eu preferia que a explicação da segunda versão, que dizia: se observa as regras de gramática formal e se emprega um vocabulário comum, um conjunto de usuários do idioma. Por que deveria ser usar tal padrão? A resposta, meus amigos, está ligada aos demais atributos da redação oficial: pessoalidade e clareza. Professor, quero escrever do meu jeito, não tem por que eu tenho que escrever do jeito dos constitucionalistas de liberdade de expressão? Por que eu não posso escrever do jeito dos constitucionalistas de liberdade de expressão? O seu jeito de escrever é entendido? Dá para entender? Todo mundo consegue entender ele? O importante é a compreensão, e para ter compreensão tem que usar a regra gramatical formal e o vocabulário comum, ou seja, o vocabulário que todo mundo entende. Comum é uma expressão para dizer todo mundo entende. Para ser mais correto, para já se adotar, o justo é adotar um padrão conhecido que todos possuem ou suas regras escritas claras, concordam? Pois é, exatamente por isso que usa-se o padrão culto da linguagem, para informar que o máximo de clareza nesse sentido um MPR ensina. O uso do padrão culto é, portanto, imprescindível. Imprescindível significa que não tem como tirar da redação oficial, por estar acima das diferenças lexicais e morfológicas ou sintáticas, ou também regionais, dos modismos e vocabulários particulares das linguísticas. O MRPR cita ainda algumas recomendações. A língua culta é contra a pobreza de expressão e não contra a sua simplicidade. O uso de padrão de culto não significa expressar a língua de modo rebuscado ou utilizar figuras de linguagem próprias de estilo literário. E a consulta ao dicionário e a gramática é imperativa para a redação de um bom texto. Deixei para o final alguns temas que já vi bastante cobrados e provas de alguma forma polêmicos. Aqui, ó. Esse aqui é a coisa que eu estava comentando no começo. Existe padrão do oficial de linguagem? Não existe isso. Mas nas questões da CESP, nas questões de CETERRAT, nas questões que vai para cair no ICS, é muito provável que eles usem isso aqui. É uma pegadinha. Tipo, só trocou o quê? Trocou a palavra de padrão de lugar, entendeu? E mudou totalmente o sentido do treco. Muito português, certo? Muito português, trocar as coisas de lugar e mudar totalmente o sentido. Não, vejamos a explicação. Pode-se concluir que não existe propriamente um padrão oficial de linguagem. O que há é um uso normal de norma padrão. Não é padrão oficial, é norma padrão nos atos e nas comunicações oficiais. É claro que haverá preferência pelo uso de certas expressões, e ou será obedecendo uma tradição de emprego de formas sintáticas, mas isso não implica necessariamente que se consagre uma utilização de forma de linguagem burocrática. O jargão burocrático, como todo jargão, tem que ser evitado, pois ele impede a compreensão. Se lembra que um dos atributos é a compreensão. Aproveitando e vamos falar um ponto bastante usado em examinadores. É permitido o uso de jargões e termos técnicos? Sim, mas só foi especificado nas próprias questões e nos atributos. Quando é que se usa termos técnicos? Quando são necessários. Sim, como vimos acima, as expressões que têm compreensão restrita em determinados públicos devem ser evitadas. E jargões técnicos burocráticos se encaixam nessa situação. Entenda. Jargão técnico como uma língua especializada que necessita de algum conhecimento específico para entender. Veja bem, a regra é evitá-los, mas se necessário for, podem ser usados. E nesse caso, recomenda-se explicá-los. Tem que explicar o jargão que você usou. Vejamos alguns trechos que explicam isso. Para obtenção de clareza, sugere-se utilizar palavras e expressões simples e sentido comum, salvo quando o texto versar sobre assunto técnico e hipóteses em que se utiliza essa nomenclatura própria, ou seja, o jargão. O atributo de precisão complementa a clareza e caracteriza por articulação de linguagem de comum ou técnica. Para a perfeita compreensão da ideia. Explicite, desenvolva, esclareça e precise os formas, termos técnicos. Sempre que usar um termo técnico, você tem que explicitar, desenvolver ou esclarecer, explicar o que ele é, o significado das siglas e das abreviações também, e dos conceitos específicos que não possam ser respeitados. Ressalto que há uma confusão criada pela dificuldade em se diferenciar o que é um jargão e um burocrático e um técnico. Afirma que com segurança que no mundo da redação oficial é tudo a mesma coisa. O jargão é a linguagem restrita para um público específico e o técnico é um exemplo por exemplo, peticionar, que é um termo técnico de jargão de burocrático também. E isso foi afirmado aqui, evidentemente, em várias questões. Mas para quem quiser esperada, pode já olhar essas questões aqui. Interessante. O uso de neologismo e estrangeirismos é permitido? E, sem direto, não pode usar neologismo e não pode usar estrangeirismos. O que são estrangeirismos? As palavras que foram adaptadas de outra língua para portuguêstico. E daí elas ficam estranhas, mas não têm significado português. A resposta é não. Para a primeira pergunta e sim para a segunda. Estrangeirismo pode, neologismo não pode. Mas vou explicar o motivo.
Neologismo, segundo o Wikipedia, é um fenômeno linguístico que consiste na criação de uma palavra ou expressão nova, ou na atribuição de um novo sentido para uma palavra já existente. Atenção, é confundir os conceitos de neologismo com os de estrangeirismos. O primeiro se refere à criação de novas palavras, já o segundo se refere ao empréstimo de palavras de outro idioma. O caso mais comum é o empréstimo de inglês. Deletar. Deletar não existia em português, mas existe em inglês e foi emprestado. Bom, ficando com um exemplo que está muito em voga hoje em dia nas redes sociais, temos o sextou, que é um neologismo. Foi criado para representar descanso de sexta. Percebe-se que na palavra não existia antes, mas foi criada. Isso é um neologismo enfático. Discorre sobre atributo de clareza. Não utilizar regionalismo e neologismos. Não pode usar coisas que não só algumas pessoas vão entender. Entende? Ou seja, é proibido. Não se há relativação de alguma usar neologismo. Até aqui, tudo bem. Ainda mais quando o neologismo é uma gíria. Tipo sextou. Mas, chegando no seja manual, aqui esse princípio de confusão gera ele próprio. Ironia. A herança oficial não é necessariamente árida. Você sabe o que é árida? É seco, não muito usado, né? Mas muitas pessoas não saberiam o que é isso. E contrário à evolução da língua. E que sua finalidade básica é comunicar com objetividade e máxima clareza, impõe certos parâmetros ao uso que faz a língua de maneira diversa daquela literária, do texto jornalístico ou de correspondência. Semântica. Semântica são palavras. É importante lembrar que o idioma está em constante mutação. A própria evolução dos costumes, das ideias e das ciências, da política e, enfim, da vida social em geral, impõe uma criação de novas palavras e formas de dizer. A redação oficial não pode atrelar-se destas transformações, nem incorporá-las acriticamente. Quanto às novidades vocabulares, por um lado, elas devem sempre ser usadas com critério, evitando-se aquelas que podem ser substituídas por vocabulários já de uso consolidado, sem prejuízo do sentido que lhes quer dar. Do outro lado, não se concebe que, em nome disso, suposto purismo, a linguagem das comunicações oficiais fique imune às criações vocabulares ou empréstimo de outras línguas. A rapidez do desenvolvimento tecnológico, por exemplo, impõe a criação de inúmeros outros conceitos e termos, ditando de que forma a velocidade que a língua se deve incorporá-los. O importante é usar estrangeirismos de forma consciente e buscar a equivalente a português quando houver ou conformar a palavra estrangeira ao espírito da língua portuguesa. O problema do abuso de estrangeirismo é inútil ou empregados em contextos que não cabem é, em geral, causado pelo desconhecimento da riqueza vocabular da nossa língua ou pela incorporação à crítica do estrangeirismo. Tentando traduzir, neologismos vias de regra são proibidos. Para concursos, como muitas bancas gostam de letra seca, de norma, é isso que temos que ter em mente. Mas na prática, inclusive, o próprio manual abre brecha para isso, a coisa não é bem assim. O que o manual quis evitar, na minha opinião, é similar ao que ocorre com estrangeirismos. O uso indiscriminado de novas palavras que não estejam sedimentadas na vocabulário nacional ou que possuam sinônimos já conhecidos. A evolução da língua é processo contínuo e inevitável, mas deve ser lento e crítico e somente nos casos em que houver necessidade para não transformá-los a nossa linda língua em um chat estranho. Mas, por fim, batemos martelo. Permitido o estrangeirismo, sim, mas não neologismos. Estrangeirismos permitido, não neologismos. Por quê? Estrangeirismos é a evolução da língua, são a obtenção de clareza. De utilizar palavras e expressões de outro idioma apenas quando dispensáveis, em razão de serem designações ou expressões que já os consagrado que não tenham essa tradução. Nesse caso, grava-se com itálico, representando que elas são estrangeirismos. E assim termina o conteúdo, e daí tem um resuminho legalzinho no final. Vamos ler o resuminho para terminar? Emissor é o serviço público, receptor é o cidadão ou público. Atributos, princípios: clareza, precisão, objetividade, concisão e coesão. Clareza, texto que possibilita a imediata compreensão do leitor. Precisão, complementa a clareza, usa termos precisos. Objetividade, diretamente ao assunto que se deseja abordar. Concisão, transmitir o máximo de informação com o mínimo de palavras. Coesão e coerência, favorece a conexão, desligação e harmonia entre os elementos de um texto. E a coesão cuida da conexão entre as partes do texto, ou seja, as ligações entre as palavras, orações e parágrafos de maneira harmoniosa. Coerência cuida da lógica das ideias do texto de modo que fiquem corretas e sem se contradizer. Personalidade, formalidade, padronização e uso de norma padrão. A personalidade é a ausência de impressões pessoais no emissor da comunicação oficial. A formalidade é a comunicações de atos oficiais que devem seguir regras já determinadas. A padronização, que também pode ser a uniformidade. A padronização, são todas as comunicações de atos oficiais, devem seguir regra, de padrão, de regras. O uso de norma padrão é observar as regras de gramática formal, de emprego vocabulário comum, ou seja, que tudo é sempre entendido por todos, em conjunto de usuários de idioma. Linguagem técnica. Deve ser evitada, mas pode ser usada se necessário, explicando o termo.